Este é o terceiro episódio da série sobre santos do cristianismo. Quem foram? O que fizeram nas suas vidas? Como se tornaram santos e principalmente as diversas polêmicas que se envolveram antes de serem venerados e reconhecidos. No episódio de hoje, iremos tratar de duas personalidades distintas, diferentes uma da outra, mas se assemelharam quanto à negativa do Vaticano de reconhecê-los como santos. Uma mística curandeira conselheira que dizia possuir poderes paranormais e um antissemita, ou seja, alguém que foi acusado de odiar os judeus. A perfeição não é um pré-requisito para a conquista da santidade, mas desvios de condutas tidas como essenciais para uma vida em sociedade ser pacífica, plena e irrepreensível geralmente são fatais para impedir a ascensão aos altares. A intolerância aos judeus, principalmente no século XX, era um deles. O padre da diocese de Soissons, na França, João Leão Deon, ficou famoso por fundar a Congregação Sagrada Coração de Jesus. Também foi ele o grande responsável em imprimir um viés sociopolítico à sua atuação religiosa. Após a sua morte, a comunidade francesa abriu um processo de canonização em nome do religioso. Mas pouco antes da data marcada para a cerimônia de beatificação, o Vaticano interrompeu os trâmites. O motivo foi surpreendente. Deon foi acusado de ser antissemita. De acordo com o sacerdote e pesquisador de comunicação religiosa José Fernandes de Oliveira, não existe santo perfeito, mas fazer uma acusação dessa seriedade sem provas plausíveis seria muita falta de responsabilidade. Para o Vaticano frear uma canonização interrompendo o processo antes mesmo que ele comece, mostra a seriedade do problema. Mesmo assim, existem outros candidatos a santos que provaram do mesmo fruto amargo de Deon. A espanhola Maria de Jesus Ágreda, que assumiu ter o dom de estar em vários lugares ao mesmo tempo e fazer viagens de um lugar para o outro rapidamente, sem de fato sair fisicamente do local que se encontrava, chocou a igreja ao fazer tais afirmações. A chamada Santa Inquisição abriu uma investigação contra a religiosa, que afirmou com todas as letras que se deslocou mais de 500 vezes entre a Espanha e o Novo México para evangelizar tribos de índios. Em outras ocasiões, a Inquisição teria a matado por essas afirmações, mas ela era amiga e conselheira do rei Felipe IV, que intercedeu por ela. Com isso, Maria de Jesus de Ágreda foi absolvida. Entretanto, foi um de seus livros, Mística Cidade de Deus, em que a religiosa relata a vida de Nossa Senhora de forma pouco convencional. Isso gerou um conflito em torno de sua trajetória pela beatificação. Em uma das passagens é atribuído a Nossa Senhora e não a Pedro o governo da Igreja Católica Apostólica Romana. Mediante decreto, em agosto de 1681, a leitura deste livro foi proibida pela Inquisição. Porém, 3 meses depois, o decreto foi abolido pelo Papa Inocêncio XI. Anos depois, 2 papas, Clemente XIV e o Papa Pio XII, assinaram um documento promulgando o decreto do perpétuo silêncio sobre este assunto. Atualmente, o corpo da religiosa está exposto no convento de Ágreda, na Espanha. Algo que intriga as pessoas até hoje é que o corpo dela não se degenerou como outros corpos. Muitos acreditam que isso é uma clara evidência de santidade, porém a Igreja Católica até hoje não se arrisca a reabilitar os conteúdos escritos no livro dela e nem tocam no assunto sobre os poderes paranormais que ela dizia possuir. Com a beatificação da vidente freira alemã Ana Catarina Emmerich e da mística Faustina, feitas por João Paulo II, religiosos se movimentaram para pedir uma revisão das obras de Maria de Ágreda. Assim também, os seguidores do padre acusado de antissemitismo João Leão Deon também aguardam ansiosamente uma reviravolta na causa do padre francês. Deon era conhecido por ser um padre que não media palavras para se referir negativamente sobre os capitalistas franceses. Em uma conferência sobre as ideias de Pierre Proudhon, conhecido anarquista, e Karl Marx,
Deon, ao discursar, bateu forte nos judeus, os acusando de serem usurentos e aproveitadores na relação deles com a economia. Com isso, anos depois, pagou um alto preço entre a sociedade e a própria igreja pelo seu discurso. Os seus seguidores, conhecidos como deonianos, o defendem sob o argumento de que Deon enxergava a igreja sob a ótica do engajamento sociopolítico. Por isso, em seus discursos não temia o enfrentamento a grupos econômicos que manipulavam o dinheiro em uma Europa que se industrializava, massacrando a maior parte da população humilde. Deon ainda permanece no estágio de venerável, assim como a madre espanhola Ágreda. Para seus milhares de seguidores e admiradores, eles já alçaram a santidade, mesmo sem um reconhecimento formal da Igreja Católica.